bom saber que você está aí dando continuidade a este nosso curso, que Deus mesmo preparou para você. Então, no encontro passado, nós vimos essas possibilidades dos relacionamentos adoecerem, né? De identificarmos, aceitarmos, mas também com serenidade trazer essa realidade, entendendo que é possível sim restaurar, que é possível sim passar para uma nova fase, né? Renovar esse compromisso, esse relacionamento de amizade, de ser filho, ser, né, diante dos pais, seja marido e mulher, namorados, enfim. Entendemos, e aí vamos tratar desse ponto nesse nosso segundo momento, trazer para você que os relacionamentos, a restauração dos relacionamentos, ele passa pelo perdão. Principalmente quando nós entendemos assim, a pessoa que muito eu amo, né, a pessoa que estava indo também, né, diante daquilo que a gente vai levando a nossa vida, dos relacionamentos, a gente vai percebendo que fica as marcas, as feridas, os traumas até. Por quê? Porque amamos aquela pessoa. Porque queremos o bem, queremos nos dar bem com as pessoas que nos cercam. E aí a gente vai vendo que essa restauração, ela passa pelo perdão. É verdade. Sim. É verdade, até porque essas marcas, né, como falávamos, elas vão deixando feridas. Feridas, por vezes, vão ficando ali em nosso coração. Às vezes até não são faladas, né, estão no silêncio, guardadinho lá no coração, mas porque estão no silêncio não quer dizer que elas não existem. Então, nós queremos, neste caminho, neste processo, nesta compreensão de que é necessário, de que é possível restaurar os relacionamentos, aquilo que foi bom pode voltar a ser bom, aquilo que foi marcado, aquilo que foi ferido pode ser curado. E como Carol bem colocava, o perdão ele se faz extremamente necessário. E o que acontece muitas vezes é que nós, quando nos deparamos com esse aspecto, com esse ponto, é até interessante porque quando conversamos às vezes com as pessoas e falamos que é necessário perdoar, às vezes ali parece que paralisa a pessoa, né? Parece que ela até chega ao ponto de querer desistir do relacionamento ao escolher ou ao trilhar esse caminho de perdoar, de reconciliar. Mas é importante a gente entender que é necessário. O perdão, ele é necessário. E aí ficamos com esse conflito interior, né? Aquele conflito, muitas vezes, de não admitir que erramos, de não admitir que falhamos, de não admitir que fomos nós o pivô daquela ruptura, naquela situação, de não admitir os nossos próprios erros. O ser humano ele é especialista em fazer isso, né? A gente muitas vezes corre, né? A gente se esquiva de assumir os nossos próprios erros. E aí vai gerando em nós esse conflito interior, que obviamente passa pela quebra do nosso orgulho, né? Porque às vezes o nosso orgulho ele fica ferido. E passar por esse processo de reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós realizamos algo que rompeu aquele relacionamento não é fácil. E aí é um conflito interior que nós nos deparamos. E um ponto importante a perceber é encontrar ou reencontrar o valor daquela pessoa. Será que a pessoa ela vale menos do que a situação que foi corroída, que foi marcada? O que é mais importante, o fato que aconteceu ou a pessoa? Então é nesse processo, nesse entendimento de que vale a pena, de que é possível, que nós podemos transcender a esse conflito interior que nós travamos. E por vezes é um conflito tão interno que o outro, a pessoa, no caso, talvez aquele que feriu, aquele que machucou, aquela pessoa envolvida no relacionamento, ela nem sabe que que nós ficamos marcados com aquela situação. Onde o nosso coração está dando maior ênfase? Se na ferida, se naquela mágoa, naquela situação que nos causou aquele desentendimento, ou o meu coração
entender, né, na verdade, que o meu coração ele é capaz de escolher o melhor do outro, de perceber que esse valor, como o Ilhas ia trazendo, ele existe naquela pessoa. Basta a gente direcionar o nosso coração, o nosso olhar, a nossa intenção para isso. Por quê? Porque nós temos essa tendência muito grande de parar nos erros, nas dificuldades e dar um grande valor a tudo isso, mesmo quando isso nos fere por demais, né? Pois você pensar aí na situação que você passou ou até que você causou, porque muitas vezes é isso, né? As pessoas que nos ferem, mas também nós que ferimos. E aí, o valor onde está? Onde preciso colocar os meus olhos? Porque se eu paro somente naquilo que deu errado, eu vou estar anulando tudo aquilo que deu certo. Tudo aquilo que aquela pessoa trouxe de mim, naqueles momentos mais difíceis que aquela pessoa foi um auxílio para mim, onde aquela pessoa pôde muitas vezes me motivar, me impulsionar, até trazer oportunidades para a minha vida. Enfim, né? Como tratamos de diversos relacionamentos, e aí pai, filhos, e esposo, ou namorado, ou amizade, a gente pode entender assim, será que isso é tão importante quanto aquilo que passou, de tantas outras coisas boas que a gente viveu? Então, primeiro ponto também é a gente, o perdão ele vai fazer parte desse caminho e eu preciso entender e assumir que eu preciso trilhar esse caminho, dar os meus passos para viver o perdão e contando com o auxílio de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos capazes. É pela graça de Deus e a nossa decisão que vamos vencer, que vamos conseguir dar esse passo. Pois é. E por mais que seja desafiador, por mais que seja conflitante para nós, é importante perceber que nas Sagradas Escrituras, Deus ele sempre intervém na vida dos seus filhos. Ele intervém de várias maneiras. Ele intervém por meio dos milagres, dos sinais, dos seus dons, das suas graças sendo derramadas, infundidas no seu povo. E se pararmos para olhar, né, e analisar bem racionalmente, o perdão ele foge da experiência puramente humana. Porque há circunstâncias que, quando avaliamos assim de modo racional, vemos que é muito difícil para a pessoa perdoar, superar e até restabelecer ou restaurar, esse é o nosso tema, restaurar aquele relacionamento. E aí a gente entende, e aí nós vamos percebendo que há uma graça especial da parte de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre os nossos relacionamentos, sobre nossas famílias, sobre os casamentos, que é justamente esse dom, este presente, esta graça do perdão. Se olharmos a vida de Cristo, ela é o perdão em pessoa. Nosso Deus se faz homem, se faz carne, para perdoar, para redimir a humanidade com o nosso Pai, com o nosso Deus que é Pai. Jesus se fez essa pessoa, e nesta pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é este perdão que nos é dado para regenerar, para recuperar a nossa união com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então Cristo nos apresenta esse caminho e também Ele é aquele que nos dá essa condição para que nós também possamos perdoar. A oração do Pai Nosso, nós rezamos isso. Nós rezamos e pedimos, suplicamos ao Pai esta graça, que Ele nos dê essa graça. Ele nos deu perdão, tanto quanto nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal. Então aí a gente entende, meu irmão, minha irmã, que o perdão é um dom de Deus, é uma graça. Tanto quanto os seus milagres, tanto quanto os sinais que Ele manifesta nas Sagradas Escrituras, o perdão também é esta dádiva de Deus. Então se está difícil, se está desafiador para você e até doloroso, entenda que não é você, não sou eu, não somos nós com as nossas próprias forças. Mas Deus quer intervir, quer nos ajudar a viver essa experiência. Isso, e podemos enxergar em Cristo, como Ele nos trouxe também, essa graça, essa força e essa possibilidade. É possível, sim. É possível. É preciso trazer muito forte ao seu coração. Tome posse disso. É possível sim viver esse perdão.
Jesus nos deu o seu perdão, Ele que nada merecia, porque quando nós nos encontramos nas situações, o nosso coração ferido, a gente olha e diz, eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia o que essa pessoa fez, né, na minha vida, ou que talvez eu fiz e a pessoa não merecia, mas encontrar em Cristo essa verdade. Ele não mereceu nada, mas sofreu, né, passou pela cruz, venceu essa cruz e nos trouxe esse perdão, essa graça que foi derramada sobre nós. Então é possível, porque essa graça Ele também derrama em nossos corações. E como nós somos perdoados por Deus, esse Pai que nos ama, Ele também nos dá a atitude, a graça, a força de perdoarmos. Porque se perdoardes, né, os pecados, eles serão perdoados. E quando Deus nos perdoa, nós também temos esse compromisso de perdoar o outro, de perdoar quem está ao nosso lado. Pois é. Então, esse é um outro passo que nós podemos dar neste caminho maravilhoso de restauração dos nossos relacionamentos. E deixar ao final deste momento, ao final deste segundo encontro, essa reflexão para nós, para você, que se queremos relacionamentos restaurados e precisamos, não é algo que nós apenas queremos, mas precisamos de relacionamentos restaurados, precisamos contar com a graça do perdão, da reconciliação, e isso é uma graça que vem do céu, que vem de Deus.